Sejam muito bem-vindos ao podcast Mídia Off Tá On. Eu sou a Masa Ferreira, publicitária profissional de mídia. E lembrando que esse podcast tem o apoio da Oia Mídia. Oia Mídia já demonstra assim a parceria com o mercado, né? A parceria que existe com o mercado, veículos, agências. A Oia Mídia apoia o nosso podcast e eles são especialistas em mídia OH. O que é mídia OH? Já falei disso aqui. Out of Home é a mídia que te impacta nas ruas, te impacta dentro das academias, dos shoppings. Então, se você tem um plano de mídia, se você tem uma divulgação que você quer fazer, não tem agência, chama lá o Alan, chama a Lohane para fazer para você. E eles ajudam até nós que somos profissionais de mídia. Às vezes a gente precisa de uma mídia que é longe, que é distante, que está difícil, e eles conseguem, eles têm equipe aí espalhadas aí por Minas Gerais e conseguem. Então, se você precisa de um plano, de uma divulgação, fala assim, ó, liga lá pro Alan, fala, Alan, olha uma mídia aqui para mim. Ele vai olhar com carinho, viu, com toda atenção, e você não vai se arrepender de estar fazendo isso com ele, tá? De estar contratando a Oia Mídia, porque nós, mídias, a gente trabalha com eles, a gente recomenda, tá bom? Oia Mídia, Oia, 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 cuidado com a sua divulgação, não vai deixar na mão de qualquer um, tá bom? E hoje, por falar em parceria, por falar em mercado, eu tô hoje aqui com Henrique, eu vou apresentar para vocês o Henrique. O Henrique é da LFI, sócio-diretor, sócio e líder digital e de planejamento da LFI Propaganda. Ele é especialista em planejamento estratégico on e off, estratégia de comunicação, né? Planejamento de vendas, gamificação. Eu quero que você me fale sobre isso, viu, o Henrique? Com certeza. Plano de negócios e brand, pós-graduado em marketing digital, atua no mercado publicitário há mais de 20 anos. Eu também, sabia? Mas eu não sou diretora da LFI, não. Mas enfim, Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Estou muito agradeço muito feliz, pelo assim, convite. estou muito feliz de verdade por você estar aqui. Eu sei que a sua rotina, a sua agenda é complicada, são muitos compromissos, né? O trabalho é intenso e para mim é uma honra, um privilégio ter você aqui de verdade. Estou muito feliz. Eu também tô, eu agradeço muito pelo convite. Eu queria, Henrique, até começar falando para você que quando eu era estudante de publicidade, né? Isso já tem muito tempo, né? Eu o meu sonho de verdade tinha algumas agências naquela época, né, que eram muito famosas, então e a LF era uma dessas agências. A gente que estudava ali, eu estudei na UniBH, na época era FAF-BH, mas não vou ficar entregando muito jogo aqui não, né, gente, porque senão eu me entrego a minha idade, mas enfim. A gente lá da agência LF, ela era muito famosa, ela era muito falada no mercado, e para quem era estudante já conhecia a LF, né, já ouvia falar da LF. E aí aconteceu uma coisa comigo assim que eu considero assim muito especial, sabe? Eu tinha esse sonho de entrar na LF. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai sem nenhuma perspectiva. Na época que eu fiz, pelo menos, eu não sei como é hoje, mas na época que eu fiz, a gente sai sem nenhuma perspectiva. E eu não tinha nenhuma perspectiva de mercado, assim, de entrar para publicidade. E não foi nada fácil. Mas aí, a gente admirava muito o Simão Lacerda, né, o seu Sim, Simão Lacerda, né, e figuraça. figuraça, né, e eu assim, aí o tempo foi passando, eu fiz meus corre, né, eu consegui entrar pra publicidade, uma agência aqui, outra ali, eu fui fazendo minha carreira, graças a Deus, e e chegou uma época que eu tive a oportunidade de estar na LF. E lá e fiz um trabalho lá para a LF como mídia, e o seu Simão Lacerda, né, ele estava lá e eu tive o privilégio, depois de anos, depois de formado e de anos no mercado, eu falei para ele, né, assim: "Olha, eu sinto um privilégio enorme de estar aqui na sua agência, porque era o meu sonho de publicitária, era o meu sonho de estudante estar aqui". E para minha surpresa, ele ficou emocionado com o que eu falei. E aí eu fiquei emocionado porque ele ficou emocionado, porque assim, Com eu falei aquela assim: emoção "Gente", geral. eu falei: "Gente, uma pessoa como ele se emocionar com uma pessoa como eu, assim, uma mídia que estava lá, uma colaboradora na agência dele", isso me marcou, assim, eu nunca o que eu já tinha de carinho, né, a LF, que foi uma agência muito conceituada no mercado, eu aumentei ainda mais, né. E agora é LFI, né, porque os veículos, se transformaram nesse cenário digital, veículos se transformaram, os mídias também e as agências também, né. Eu queria que você me falasse um pouco da LFI É, e de seu papel lá dentro, eu vou Henrique. te falar que assim, do mesmo jeito que você sempre teve o sonho de trabalhar com o Simão, de trabalhar na LF na época, né? Foi um privilégio para mim trabalhar com o Simão. O saudoso Simão nos deixou há pouco tempo, mas é assim, um ícone da propaganda brasileira, mundial.
Ele era uma pessoa extraordinária e, assim, a contribuição dele para a propaganda realmente é para colocar ele como, como uma pessoa que eu tive um orgulho muito grande de ter tido o privilégio de trabalhar ao lado dele, sugar um pouquinho daquele Uhum. conhecimento, daquele jeito ali para o meu dia a dia. Foi bem legal, bem bacana. A LFI, né? Agora a LFI, na verdade, ela é a junção da antiga LF Mercado e da antiga Ilha Comunicação. Sim. Eram duas agências com focos, com jeitos de trabalhar um pouquinho diferentes. A LF é uma agência tradicionalíssima, trabalhou com marcas, com grandes marcas, marcas nacionais muito bacanas. E a Ilha, que era uma agência mais de vanguarda, mais moderna. Bom, fala de vanguarda, assim, de uma agência que tem 20 anos é até meio assim, né? Mas eh, ela era uma agência que pegava muito para o lado online, não igual a nossa época hoje, mas online, há 20 anos atrás, a gente estava muito mais ligado em sites e portais do que redes sociais, do que podcasts, era uma coisa Uhum. que nem existia na Eram época. as ferramentas que existiam Eram as ferramentas que naquela existiam. época, né. E a Ilha era uma agência muito de vanguarda. A LF é aquela agência muito robusta, muito tradicional. A junção das duas foi justamente para trazer as vantagens de uma para a outra e gerar essa nova entidade aí, que era a LFI Propaganda, juntando o melhor dos dois lados. Bacana. E a LFI, vocês atendem contas públicas e privadas ou somente conta Não, pública? as duas. Não As tem, 2? não tem exclusividade para ninguém, não. Lá tem um pouquinho para todo mundo. Ô Henrique, e como que você vê assim, eu queria que você falasse um pouco do seu papel lá dentro, né, como líder de Isso, mídia, né, como que isso. é porque a LFI tem uma me corrija se eu estiver errado, tem uma peculiaridade que é, os sócios diretores também põem a mão na massa ali, também trabalham na estratégia, né, cada um tem a sua especificação a especialidade lá dentro, é planejamento, é criação, né. Isso. São quantos sócios? Na verdade, nós somos 4 sócios lá. Cada sócio cuida de uma vertente, vamos chamar assim, de uma Uhum, vertical da empresa. Apesar de que a gente, em termos de organização de trabalho, a gente acredita numa organização mais horizontal. A gente não tem aquela estrutura, eh, o diretor que manda no gerente, que manda lá a gente não tem muito disso não. Nosso trabalho é mais ou menos todo mundo na mesma linha. As pessoas têm cargos diferentes, mas não tem muito nível, diferença de nível, todo mundo trabalha uhum. junto. Inclusive vocês, se sentam junto com todos os Sim, colaboradores sim, ali, sim, nós fazemos é questão mais um de colaborador ali, né? nós fazemos questão de estar junto, porque mesmo que Uhum, você, igual você, a minha posição é a posição de líder da equipe, mas, ser líder da equipe não me tira de dentro da equipe. Eu faço parte da equipe como qualquer outra pessoa que está ali, trabalhando e ajudando. Então, nós temos essa filosofia, a gente está sempre junto, tudo no mesmo nível, tudo do mesmo uhum, jeito, é igual tanto para um sócio, tanto para um dono, quanto para uma pessoa que está trabalhando ali com a gente. uhum. Até uma pessoa de fora, você tem um freelancer que está trabalhando, é no mesmo lugar também, é todo mundo junto, a o desafio é um só e é um só para todo mundo. Isso é muito bacana, isso torna um ambiente, assim, muito motivador, né, estimulante, o colaborador veste a camisa, né, Sim. porque, assim, é muito bom para aprendizado também. Você tem a sua experiência, você já passou por várias agências, você já teve a sua agência, né, e ali você está, né, compartilhando tudo E não só o aprendizado do colaborador comigo, mas meu com eles com também, eles. porque É. cada pessoa tem um pouquinho para ensinar. Mesmo que eu tenha 20 anos de experiência e eu estou trabalhando com alguém que tem 5, eu estou Uhum, aprendendo com ele do mesmo jeito que ele aprende comigo. uhum. Então é bem legal. Concordo. O Henrique, como que você vê essa questão aí da mídia off, on? Eu falo assim nos planejamentos, né, contas públicas. Primeiro eu queria te perguntar assim, contas públicas e privadas. Existe, eu falo no geral assim, uma campanha, né, existe um grau de dificuldade maior para uma campanha pública em relação à privada ou assim, É, os processos são os mesmos, né, falando em termos de mídia, em termos de mídia, sim. o que acontece é o seguinte, lá nós temos clientes, não só temos clientes públicos e privados, como temos clientes que trabalham em abrangência nacional, como em abrangência local. Então é legal porque dá para a gente ver todos os níveis aí.
E, na verdade, eu acredito que a dificuldade, a diferença em termos de dificuldade não é se o cliente é público ou se o cliente é privado. Tudo se baseia, no final das contas, dos objetivos que o cliente quer atingir e aí sim da complexidade da mídia que você precisa fazer para que ele consiga atingir aquele objetivo. Então, às vezes a gente, em determinadas campanhas, o cliente público é mais simples de trabalhar, porque o objetivo é um objetivo mais simples de cumprir. Às vezes, com uma mídia de massa, você atinge o objetivo de uma forma muito tranquila. Enquanto com o cliente privado, às vezes você precisa de vários pontos de contato pequenininhos para que você consiga, sei lá, vender um produto no final das contas. Mas isso também vira, esse lado também vira. Às vezes isso acontece com o cliente privado e no cliente público você tem desafios mais Hum, trabalhosos, vamos dizer assim. uhum, Então eu, sinceramente, não acho que tem, em termos de dificuldade do trabalho, não tem uma diferença muito grande entre público ou privado. Você tem cada desafio apresenta uma dificuldade diferente. uhum. Entendi. Essa questão, né, do on, do off, nas campanhas publicitárias, até mesmo para o profissional de mídia, né, que você atua como líder de mídia, eh, assim, quando começou essa revolução digital, as pessoas diziam, né, as pessoas até do mercado: "Ah, vai acabar rádio, vai acabar jornal, vai acabar TV". Claro que quem não se reinventou, quem não é se reinventou, quem não foi para as plataformas, é claro que, se perde, porque isso acontece com a gente também, né. Uhum. A gente, assim, por mais idade que você tenha, se você não se atualizar com a as tecnologias, você está fora do mundo, né. Você está fora. Outro dia uma amiga minha estava comentando, né, que hoje, o pai dela não se sente à vontade de ir a um shopping, de ir a um banco, porque ele não consegue mais lidar com esses lugares que é tudo digital, É. né. Então, assim, é um mundo que se a gente precisou se adequar, quem dirá os veículos, né. É, E achar que a televisão ia ficar quieta, que o rádio ia ficar quieto: "Ah, vamos não. acabar, ok, chegou o nosso fim, cumprimos nossa missão nessa vida". Não Não, é de forma isso, alguma. né. E acontece, tem uma coisa muito peculiar que é o seguinte: nossa geração, está vivendo exatamente a transformação. É porque isso, na verdade, se você pegar historicamente, isso já aconteceu antes. Quando a televisão ganhou popularidade, antes, né, lá décadas atrás, houve a mesma preocupação. Rádio morreu, jornal morreu, agora que tem televisão, que agora todo mundo só quer ver televisão, ninguém liga mais para jornal, ninguém liga mais para rádio. É, não é que o veículo não morre, o meio não morre. O meio se transforma e se adequa para o novo comportamento de consumo. O que a gente tem que pensar, lá na LFI, a gente tem essa ideia de que nós não estamos online e offline, são duas características da mesma coisa. E uma não existe sem a outra. Eh, os objetivos de cada desafio que é apresentado ou proposto por nós têm que ser cumpridos utilizando as ferramentas corretas para atingir os resultados que a gente precisa, tá? Então, existem objetivos que, para cumpri-los, é melhor eu fazer TV aberta, existem desafios que é melhor eu fazer rede social, existem desafios que é melhor eu fazer outdoor, existe desafio que é melhor eu ir para rádio. Eh, qual deles é melhor? Depende do objetivo e depende do resultado que Qual você deles quer. fun qual mídia tem muito essa pergunta, né, qual mídia que funciona melhor? Qual é a melhor mídia? Eu também falo isso. Eu tenho essa Depende, qual resposta. que é a campanha, Eu qual que tenho é o essa resposta, objetivo. qual que funciona melhor. Todas. Todas elas funcionam Uhum, bem. Qual que você vai usar para determinado trabalho que você está fazendo? Aí você vai escolher de acordo com o objetivo. Mas não tem, todas elas são boas. Não tem uma ruim, uhum, tá? Todas são boas. sim. Quando a gente fala do jornal, você até citou, o jornal, e jornal vai morrer, jornal não vai morrer e tudo mais. Não, o jornal não vai morrer, o jornal não morreu. Mas o jornal tem que se adaptar. Sim. O jornal que não se adaptou e continuou querendo ser do mesmo jeito que ele era antes dos hábitos de consumo Uhum, mudarem, isso. morreu. Morreu, A verdade. rádio que não se adaptou, não mudou o estilo editorial, não mudou o jeito dela se relacionar, não abriu canais digitais para atingir o público em todas as plataformas, morreu.
as rádios que acompanharam e continuaram e que progrediram junto com o hábito de consumo novo, estão aí firme e forte, mais fortes do que nunca. Exatamente, né. E aí, eh eu, assim, como profissional de mídia, né, tinha um desafio, é o que você falou, no come lá no co quando eu comecei, o desafio era a gente tinha rádio, jornal, TV, outdoor, depois o outdoor começou aí se, né, se estendendo aí para outras categorias de mídia, Sim. e aí já foi ficando, mais complexo fazer mídia e hoje então, né, a gente tem N ferramentas, né. Mudou sim, você falou, né, mudou o hábito, né, mudou o a não é que nada morreu, né, mas mudou o hábito, mudou Sim. o lugar e mudou o horário. Eu, pelo menos, eu sou noveleira, eu assumo que sou noveleira, eu amo novela, e, eh, essa última aí as pessoas falam: "Ah, ninguém mais vê novela". Defina quem não tá vendo novela, porque assim, eu Acabamos assisto de ter recorde de audiência, histórico com uma novela em pleno 2025. de audiência e de investimento publicitário, né. A Globo ela teve, eu penso que ela teve até que inventar formatos de anúncio ali, que era, personagem pulando para dentro da loja, pulando para dentro sabe, de um supermercado, e aí voltando pra novela, coisa que isso não tinha, né. Sim. A Globo antes o personagem ele não podia vir para E aí usar aquele e isso que eu tô personagem, né. chamando de adaptação. Antigamente você vinha para uma rádio para fazer propaganda, era o seguinte, eram tantos spots de 30 ou 45 segundos, colocados dessa forma e pronto, e acabou, rádio era isso. Talvez uma ou outra tinha um merchandising, dependendo se a rádio tinha programa Uhum. com apresentador ou não. Hoje em dia, quantos formatos você tem para quando você vai fazer uma propaganda em rádio? Quantas opções diferentes você consegue fazer? Quantos estilos de propaganda diferentes você consegue fazer usando o meio Isso, rádio? e até fora da rádio, né, a E Mix, outras isso emissoras têm a ação de blitz, é ações porque o meio promocionais. rádio agora, ele das rádios que acompanharam as mudanças, o meio rádio não é simplesmente aquele sonzinho que sai daquele aparelhinho que tem no seu carro. O meio rádio não é só mais isso, o meio rádio é muito mais, engloba muito mais coisa. E isso é que eu estou chamando dessa adaptação, dessa modernização que todos os veículos tiveram e têm que continuar fazendo para acompanhar a mudança de comportamento do público. Porque quem manda não é o veículo, quem manda é o público. O público vai ver e vai ouvir as coisas do jeito que ele quer. O veículo é que tem que se adaptar para entregar da forma certa no melhor local. O público que dita as regras O agora, público que né. dita as E aí regras. aí eu tô até lembrando aqui, até voltando a falar de novela, mas assim, eles falam: "Ah, ninguém vê novela", mas aí quando você vai para as redes sociais, ou seja, a novela, ela foi para as redes sociais. Porque o público tá todo ali comentando a novela, né. E aí, compra briga com a diretora, entra na confusão de atores. Essa novela agora que começou, né, a gente tá falando tem eu claro que tem outras novelas, né, em outras emissoras sim, mas assim, falando, né, do horário, nobre, né, que sempre foi o padrão, né. A novela começou tem 2 dias ou 3 e assim, as pessoas já foram pra internet. Parece que vai assistir, né, porque hoje você pode ser, né, ali hoje um diretor, um ator, já tá quebrando o pau. Deixa eu te dar um outro exemplo. Dorama. Hoje um Dorama. dos maiores sucessos televisivos que existem é Dorama. Dorama nada mais é do que uma novela coreana. Se você assiste um dorama, você vê a estrutura é a mesma estrutura de novela Uhum, ou da soap sim. opera lá né, que eles chamam nos Estados Unidos. É, é a mesma estrutura. E um sucesso danado. Aí a pessoa fala: "Ninguém mais vê novela", e pensa em dorama como série. É. Dorama é uma novela. A estrutura é exatamente igual. É feito de um jeito diferente, feito por uma cultura Uma diferente, linguagem aliás, uma diferente. linguagem diferente e, aliás, extremamente bem feitas. Os doramas são Uhum, impressionantemente bem feitas. Eh, mas o pessoal tá assistindo novela do mesmo jeito que via antes. uhum. Só que agora E ele tem achando mais que não, né. mas agora ele tem mais opção, porque É. antigamente, se você pensar umas décadas atrás aí, as pessoas conseguiam assistir novela em 3 TVs abertas e ponto, Uhum. e tinham aqueles 3 horários que a novela passava e acabou. E é isso. Agora não, agora você tem as novelas de TV aberta, as reprises das novelas de TV aberta nas TVs fechadas, streaming de novela para tudo quanto é lado, novela online para tudo quanto é lado, então você continua vendo novela, você mudou o jeito que você vê a novela.
mas elas estão aí e não vão deixar a gente tão cedo. E quando elas eram feitas nessa época, né, que você falou, né, há tempos atrás, é o que você falou, era isso que o público queria, por isso ela era Sim, feita dessa forma, claro. né. Claro. E aí você sempre vai ter a pessoa que é saudosista, a É. pessoa que assistiu a novela há 30 anos atrás e tá vendo Uhum, o remake da novela uhum, agora e a novela tá diferente e ela tá uhum. achando horrível, porque não é mais do jeito que ela viu antes, e outro que tá achando ótimo, justamente por não ser mais do jeito que viu antes. Sim. Eh, o o hoje em dia, diferente de um tempo atrás, a heterogeneidade do público é tão grande que tem espaço para todo tipo de conteúdo e para todo tipo de veículo. Basta você achar o seu público e saber conversar a língua dele. Uhum. E no caso das novelas, hoje eles assim, eu queria saber sua opinião sobre, Uhum. as novelas estarem trazendo youtubers. Você acha que, o lugar do youtuber é na rede na internet, ou ele pode ir também pra televisão, Eu sabe? Porque acho que tem uma polêmica em eu relação acho a que o isso, que o né. lugar do youtuber é onde ele quiser estar. Assim como eu acho que o lugar da novela é onde ela quiser é onde ela quiser passar, sabe? Não vejo não vejo essa questão de: "Ah, essa pessoa é youtuber, o que que ele tá fazendo aqui? Ele tá no Uhum, lugar errado". Gente, vamos lá. Nós como eu disse antes, nós estamos em 2025, né, não tem mais esse negócio de seu lugar não tem caixinha, uhum. não tem quadradinho onde você colocar cada pessoa. Eu acho que essa mescla de mundos aí, é a coisa mais saudável que existe, não só para o entretenimento como para publicidade, tá, porque quando você tem um humorista de um programa de humor de streaming, que está participando de uma novela da Globo, e enquanto isso um youtuber é o artista principal de uma série que está rolando no eu acho que isso é a coisa mais legal do mundo, e Uhum. para mim pelo menos, eu não vejo nenhum problema. É uma riqueza, né, até Riqueza. de informação, de Quanto mais para mim, experiências, quanto né. mais mistura, Uhum. melhor. Agora é claro, né, o profissional ele tanto o que vai do off para o on, o on para o off, né, falando assim, ele vai se especializar também, ele vai estudar, ele vai correr atrás, ser o que ele quer É. também, né. A gente trata lá, a gente estava até conversando sobre isso, nós tratamos off e on como simples características, coincidentes dos meios. Porque a TV, se eu tô sentado em casa, ligo uma televisão e na hora de sintonizar eu coloco na TV aberta ou coloco num streaming e escolho, eu tenho aquele entretenimento da mesma forma. Eu recebo o entretenimento, eu recebo o que eu quero assistir da mesma forma. Qual a diferença de ser streaming ou ser TV aberta? Está chegando para mim numa tela, e aí agora eu tenho várias opções de tela, eu tenho Uhum. tela na mão, eu tenho tela aqui, eu tenho vários tipos de tela diferentes, mas continua chegando para mim em algum aparato, né? Que diferença faz se ele é streaming, ou seja, online, ou se ele é Uhum. TV aberta, ou seja, ele é offline? Não tem. Para nós, isso não tem diferença. Tem diferença qual é o estilo do público, qual é o comportamento do público que Uhum. assiste, em geral assiste TV aberta, e qual programa de TV aberta e qual emissora de TV aberta, qual é o estilo do público, qual o comportamento de público de quem assiste streaming, e qual canal de streaming, qual horário e que tipo de programa. Isso é o que faz diferença. Se é aberta, se é offline, se é online, não, isso não tem diferença. Uhum. Se você pegar rede social, mas rede social é muito sucesso, as pessoas vivem na rede social, tem que fazer rede social nas campanhas por causa disso, por causa daquilo, ok. Eh, não é porque é online, é porque as pessoas gostam de rede social. Se por acaso a rede social tivesse acontecido de alguma forma, que eu não sei falar como, mas digamos que tivesse acontecido num sistema offline, seria tão legal quanto. Mas ela é online por quê? Porque ela aconteceu no online. O online, a tecnologia permitiu uma série de interações que não eram Uhum. possíveis antes. Só por isso. Então, para nós, não existe mais importância em online ou mais importância em offline. Todas elas fazem parte da mesma coisa. Tá tudo dentro Uhum. de uma bacia só. Tá tudo Uhum. misturado ali Tudo dentro. misturado. Você tem que saber usar da melhor forma possível para Uhum. atingir o que você precisa. Ô Henrique, que bom, né, que você tem essa visão e hoje, né, os
as pessoas de comunicação têm essa visão e eu espero que os clientes também tenham essa visão, né. Grande parte, assim, alguns ainda não têm, né, e eu queria te perguntar assim, sempre foi essa visão na LFI? Porque da minha experiência, mais para trás, né, eu já tenho muitos anos de mercado e, aí eu estou falando da LFI, né, Uhum. o tempo de mercado que eu falo, assim, quando veio a revolução, houve sim uma total resistência mesmo, né, até na cabeça dos anunciantes, né. "Ah, eu quero fazer o digital, porque o digital é mais barato do que o off", assim, não tem coisa que doía mais, que dói mais ouvir isso, né. Porque não é sobre, né, não é sobre o valor, porque o off ele tem estruturas, né, ele é diferente do digital, mas não é sobre ser mais barato ou mais caro, é o que você falou, é ser sobre é sobre ser estratégico, né, É. é um plano estratégico. Lá na LFI, vocês sempre tiveram, pelo que eu entendi, vocês sempre tiveram essa visão que não importa o on ou off, né? Não, não foi sempre não. O que É. acontece é o seguinte, como você disse, a gente viveu a transformação. A gente viveu um momento em que em que o online não existia mesmo, não existia, e passou a existir. Quando o online passou a existir, não só nosso, mas de todo mundo, o primeiro jeito de encarar o online foi como quase como se fosse um veículo novo, como se o online inteiro fosse um veículo novo. Então houve uma diferenciação entre mídia tradicional, a gente nem chamava de mídia offline, a gente chamava de mídia tradicional e mídia online, tá? E não só com a gente, mas eu acho que não me lembro da época de ter conversado com alguém que pensava de outra forma. Era Uhum, sempre pensado assim, se você uhum, pegar as agências de publicidade, elas trabalham com uma lista de referência de custos, que é do sindicato, para conseguir precificar os trabalhos e esse tipo de coisa. Na nossa lista antiga tinha separado mídia offline e mídia online. Não era separado por veículo, era separado por tipo, sabe? Mas isso é normal, isso era em geral. Essa questão do valor, eu quero fazer mídia online porque mídia online não é barato. Aí eu volto para a atual, porque não é questão de fazer um online porque é mais barato, é questão de que eu quero fazer o mais barato. Se o mais barato tivesse no offline, ele ia falar que quer fazer, ele entendi. não ia falar que quer fazer o Aham, online, ele quer fa é, ele quer aí é uma pessoa aham. que está procurando, O mais eh barato. menor É. valor de investimento, Uhum. tá? A pessoa não quer investir, não tem ou não quer ou não pode investir determinado valor, e dentro do orçamento que ela pode investir, às vezes ela não encaixa numa TV. Uma TV aberta, por exemplo, que tem valores mais altos, o que que ela faz? Onde que dá para encaixar isso aqui? Talvez dê para encaixar em rádio, talvez dê para encaixar em mídia OH. Nossa, não, mas até assim ficou alto. Beleza, então talvez dê para encaixar no impulsionamento de rede Uhum. social, que realmente tem um valor mais baixo. Mas então, ótimo. Então, espera aí. Se o impulsionamento de rede social tem valor mais baixo, por que que não migra tudo então para o impulsionamento de rede social? Porque como a gente disse no início, não é assim que funciona. O objetivo da sua campanha, da sua ação, é que vai ditar quais são os veículos certos para ela. Você não pode sair colocando, se fosse só pelo custo, ninguém nunca mais fazia TV. Mesmo antes do digital acontecer, Uhum. ninguém faria TV, todo mundo faria rádio. Rádio é muito mais barato do que TV em termos comparativos gerais. É muito mais barato você fazer uma campanha de rádio do que fazer uma campanha de TV aberta, principalmente há um tempo atrás. Eh, por que que todo mundo então não foi para o rádio? Não, porque a TV tem um objetivo, rádio tem outro. Por que que você fazia um anúncio de jornal que custava R$ 50.000 ao invés de fazer 2 meses de rádio? Porque esse anúncio de jornal tinha um objetivo específico, que a rádio não cumpria. Ou vice-versa. Por que Uhum. que eu ia para a rádio ao invés do jornal? Porque o jornal não ia me dar o que a rádio dava. É a mesma história. Sim. E tem uma coisa assim, tinha também um argumento, né, porque o digital ele me dá números, né, Sim, ele me dá sim, números, sim. e o off, né, vamos chamar aqui do off, né, o Uhum. rádio, a televisão, a gente OH, o OH não me dá números, né, dá os números de audiência, mas a mídia nos veículos, né, rádio, TV, OH, é. eles, porque aí também tem a ver com é o que você fala, né, é o que você está falando. É o objetivo da mídia. A mídia, rádio, TV, o out of home, ela não foi feita para te falar assim, 10 pessoas viram, não, ela tem um objetivo, né, de abrangência.
É É diferente do digital. como A como mensuração é diferente. como as propagandas que são feitas, em ambiente é porque existem 2 coisas diferentes, você tem a transmissão em massa e você tem a transmissão ponto a ponto. Se você está fazendo tá participando tá assistindo qualquer coisa que é ponto a ponto, por exemplo, se você entra num site, você é um indivíduo entrando num local único. Você consegue rastrear isso. Isso é mensurável. Você consegue saber, uma pessoa entrou. Quando você está transmitindo televisão para o país, com uma transmissão só, que vai para o país inteiro, e a pessoa simplesmente liga, ela não entra em lugar nenhum, ela só liga o aparelho de televisão da casa dela e está vendo o anúncio de televisão, ou liga a rádio do carro e está escutando a rádio, ou passa na frente de uma placa de mídia OH, você não consegue medir. Você consegue ter médias de audiência, você consegue saber perfis de público por pesquisa, mas você não consegue medir a ação. As novas mídias, rede social, sites e outros veículos digitais, permitiram que você fizesse essa medida. Isso sim é um ponto de transformação muito interessante, porque você começou a conseguir entregar para o cliente uma mensuração exata e não uma mensuração média, uma mensuração Uhum. que mostrava para ele, mas correta. Essa mensuração média ela não era incorreta, ou não é incorreta. Quando você dá dados de audiência e você coloca o número de pontos de audiência lá e fala que você tem 3% ou 3 pontos ou 4 pontos, que é porcentagem do universo, né? Mas que você tem pontos de audiência, tá certo. Aquele número é correto, estatisticamente correto. Mas é diferente do número exato. E isso fez uma diferença muito grande. Quando você precisa de performance, aí a gente tem uma grande diferenciação. Se você está precisando de performance, alguns dos canais digitais já são bem mais indicados do que alguns canais offline. Porque é jeito diferente, é coisa diferente. Na performance você Sim. precisa medir. Uhum. Um a um, porque se você não medir, você não consegue otimizar. Para ter performance, você precisa de otimização. Então, você tem que ir para o digital, porque você não consegue essa medição no, no offline, né? Então, mas é porque é digital, é porque é offline? Não, é porque esse permite e esse não. Sim. Verdade. Por exemplo, quando você vai para o rádio, quando você vai para a TV, aí já é uma outra linguagem também, né. Sim, sim. O anúncio é um outro apelo, aí você tem apelo visual, você tem o apelo, do áudio, né. Então são coisas realmente diferentes e que funciona tão bem quanto. Tão bem quanto. Depende do Depende objetivo, do né. objetivo. É. Aí a criação dentro da agência, a criação, quando ela não cria uma coisa só e põe em todos os lugares que você vai fazer. Não. Você tem a criação específica para site, e depende, às vezes, até diferente, se for mais de um site, dependendo do perfil de público, criações diferentes para cada um. Criação diferente para rede social. Qual rede social? Nós estamos falando de Meta, nós estamos falando de LinkedIn, nós estamos falando de. Dentro da própria Meta, nós estamos falando de Facebook, de Instagram. Uhum. O que é que nós estamos. Onde é que vai sair? Facebook tem um perfil, Instagram tem outro, TikTok tem outro completamente diferente. Qual tipo de propaganda você vai fazer para qual canal? Cada uma tem o seu. Você vai fazer um podcast? Você está querendo divulgar alguma coisa no podcast? Você vai trabalhar com influencer? Esse influencer é influencer de quem? Quem é o público desse cara? Como é que eles veem esse influencer aí? Como é que é a linguagem? Cada uma é diferente da outra. Uhum. Funciona para criação e funciona para o planejamento de mídia também da mesma forma. Sim, falando especificamente, assim, é uma eu quero saber a sua opinião, Uhum. tá. Eh, Sabe a mídia out of home, aí quando a gente fala da mídia, ônibus, né, Sim, backbus, sim. existe um consenso aí entre os anunciantes, né, em grande parte deles, de que quando eu falo grande parte deles, são os clientes, né, que eu tenho contato, né, que eu pelas Claro, agências que eu claro, a já gente passei, sempre. né. Eu não estou falando que todos os Não, sim, anunciantes de sim. BH do mundo. Mas assim, a mídia ônibus, né, o ônibus é um veículo de transporte popular, eh a mídia ônibus, o Backbus, Busdoor, que é o nome da mídia ônibus, é extremamente de alto impacto. Uhum. E aí eu te pergunto, é possível, eu fazer um anúncio de um cliente, de um produto muito, específico, caro,
sabe, em que poucas pessoas terão acesso, assim, dentro da população em geral, né, Uhum. um anúncio mais Você tá falando de segmentado, anúncio mais de produto mais de exclusivo. prosu de produto mais exclusivo ou caro, né, por exemplo, um carro muito caro, né, é Pra uma possi faixa de renda mais mas alta, a é um o mesmo você cujo tá o target, né, que é o sim, público sim. específico da campanha, é um público de perfil mais Você qualificado, está né. querendo dizer, tipo, por exemplo, o ônibus sendo um veículo de transporte usado por uma classe de econômica mais baixa, se dá para fazer um anúncio de um produto que é É, voltado para uma classe econômica mais alta, seria isso? exatamente, é. Ah, E uma mídia que está no meio da rua itinerante, né, não, então vamos lá. Vamos desconsiderar aqui, para essa pergunta, vamos desconsiderar qualquer mídia dentro do ônibus, tá? Tô pensando só do lado de do lado de fora, que é o fora. bus door ou back bus, como você disse. Quem vai ver aquele bus door ou aquele back bus é quem está do lado de fora do ônibus, não quem está do lado de dentro do ônibus. Então, é possível fazer um anúncio de um produto para uma classe econômica mais alta no ônibus? É, assim como é possível fazer num outdoor. Eh, ônibus não é uma coisa, ruim de forma alguma, e não passa ou não deveria pelo menos passar essa ideia de jeito nenhum. Uhum. O ônibus é como se fosse um outdoor ambulante, Sim, né. é. Então você por que que ele tem alto impacto, igual você falou? Porque a área de visualização dele é muito grande. As pessoas que são mais impactadas, inclusive, por exemplo, durante o trânsito, são aqueles que estão logo atrás do ônibus. E quando você está de carro logo atrás de um ônibus, você está com uma placa de publicidade desse tamanho na sua frente. Então o impacto é muito grande. As mídias out of home normalmente têm essa similaridade. Elas têm um impacto muito alto, um impacto visual muito alto. Eh, o ônibus não deixa de ser isso. Aí você vai me falar assim: "Beleza, mas eu faço ônibus ou eu faço, uma placa de um painel", por exemplo, tá. Vai depender do seu produto, vai depender do público. O que que acontece? O ônibus ele roda muito. Se você faz uma propaganda de um produto que é para uma classe econômica mais alta e coloca num ônibus que vai rodar a cidade inteira, passando inclusive de bairros de classe econômica mais baixa, você está tendo perda aí. Porque seu anúncio está sendo visto por pessoas que não são do perfil de target que você precisa para vender seu produto. Então, a dificuldade maior de fazer um ônibus para produto muito nichado, para qualquer que seja o nicho, é justamente porque ele roda muito. Então, E aí ele vai passar em lugares que possivelmente não tem ninguém ali do seu público, isso, aí você vai ter que né. escolher uma boa linha de ônibus que Sim. atenda ao seu perfil de público. Uhum. Mas isso não é Bairros mais fácil. nobres. Mas isso não é Aham. fácil. Porque às vezes você tem um ônibus, sei lá, vamos citar daqui de É. Belo Horizonte, você tem o Lourdes, e tem um ônibus que passa ali no Lourdes, que é de classe alta, e você tem um bairro de classe mais baixa, qualquer que seja, vai mais para o centro ali, e tem um bairro de classe mais baixa. O ônibus passa nos dois lugares. Então quer dizer que metade das pessoas, isso obviamente metade aqui eu estou falando um número qualquer, tá, mas metade das Aleatório. pessoas de classe econômica alta vai ver e metade do pessoal que vai ver é de classe econômica mais baixa. Então você está perdendo metade da visualização que você está tendo ali. Isso acontece também com placa fixa, mas na placa fixa você já pode colocar ela num bairro de classe econômica mais alta, por exemplo, ou numa avenida com uma movimentação grande, fluxo grande de entrada para um bairro de classe econômica mais alta, você vai ter uma porcentagem de pessoas de classe alta muito maior que vão ver a Uhum. propaganda, tá? Então, é possível fazer propaganda nichada em ônibus? É. É fácil? Não. Vai depender do produto e vai depender do estilo do E objetivo a que você tem. criação também, né, o que Criação você está também. anunciando ali, a criação conversa, se aquilo ali não é para mim, né, eu falo da arte, né, que está Sim. ali Arte exposta e no texto. ônibus. Se a arte e o texto está ali, É. não eu sei que não é para mim, eu não vou absorver aquilo, mas Uhum. a arte eu acredito que tem um poder muito Com grande, certeza, né, com certeza. e tem 50 carros, 50.000 carros ali, mas quem está absorvendo aquilo ali é quem Você tem está várias coisas diferentes. Você vai pegar, por exemplo, uma placa de outdoor, você tem a visualização da placa de outdoor é o quê? 3 segundos, em média. A pessoa não consegue ficar olhando para um outdoor por mais do que isso. 3 segundos, porque é média, porque muitas vezes tem um semáforo onde a pessoa para ali e fica um tempinho. Porque se fosse só a passagem, nem dá 3. Então você imagina que você coloca muito texto numa placa de outdoor, a pessoa não vai conseguir ler. uhum, Eu vejo muita coisa que, basicamente, a não ser que tenha algum motivo específico, mas em geral a gente vê que não,
basicamente, hoje em dia tem muita placa de LED, muita placa de mídia out of home de LED. E as pessoas, por ser LED, por permitir vídeo ou animação, as pessoas tacam texto. Só que por ser LED, não aumentou o tempo de leitura. Sim. A pessoa vai continuar tendo seus 3 segundinhos Sim. para ver aquilo ali. E aí o cara coloca 10 segundos de texto, Sim. que demoraria para ler, Uhum. ninguém consegue ler a mensagem. A pessoa passa, vê alguma coisa que ela não entendeu o que é, lê o meio de uma frase, porque o início já passou e ela não pegou, e o final ela não vai ver, e fica por isso mesmo. Seria melhor colocar uma frase de impacto, uma imagem de impacto e é isso, né? O resto, Por exemplo, ou usa uma imagem central e deixa coisas animadas se movendo ao redor dela, mas que não perca a mensagem principal da peça. Várias técnicas, vários jeitos diferentes de fazer. Mas cada linguagem, cada coisa, cada planejamento, cada estratégia é feito de acordo com isso, com todos esses detalhes. São vários detalhezinhos que têm que ser levados em consideração aí, né? Sim, com certeza. E esse é o trabalho, o desafio do profissional de mídia, Nossa do Senhora. publicitário, né? O grande desafio. Eu acho que Assim, esse é o desafio do publicitário de uma forma geral. de uma forma geral. No profissional de mídia isso fica mais óbvio. Mas é desafio na criação, é desafio na produção, é desafio, óbvio, também no planejamento, é desafio no atendimento, é desafio para todo mundo. Para todo mundo, é verdade. E o raciocínio é o mesmo, né? Quando a gente faz, eu dei o exemplo do ônibus, mas quando a gente vai para uma rádio, né? Uma rádio popular, uma rádio jovem, você pode anunciar numa rádio popular um produto mais específico, um produto mais caro. Aí é o mesmo raciocínio que você falou aí, né? Pode, mas não é o ideal, porque ali você vai pegar pessoas que não têm afinidade com o seu produto. Sim. E tudo bem, né? Tem pessoas que vão ter, outras não, né? Em qualquer veículo de massa, isso, internet contida, veículos online contidos nisso que eu vou falar agora, toda propaganda tem perda, tá? Toda propaganda vaza, que a gente chama. Não necessariamente você vai atingir só aquelas pessoas que você queria. Vai ter gente que não é seu público que vai ver. Agora, dependendo do tipo de produto que você tem, do tipo de objetivo que você tem, você vai para veículos que têm menos perda ou não. O publicitário ele tem que ser muito assertivo, né? Ele precisa ser muito assertivo, né? Sim. Entre o que ele está anunciando, entre o produto e o veículo que ele está, né, levando à mídia. É isso aí. Ô, Henrique, me fala um pouco da questão das licitações. A LFI trabalha com contas públicas, Sim. né? Que vêm de licitações, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho assim do processo de licitação, do momento de licitação, porque é sempre algo assim um pouco mais tenso em agência, né? Eu já participei de algumas licitações assim, trabalhando como mídia, eu falo tenso no sentido assim, tem um prazo, e esse prazo, porque às vezes a gente faz um plano de mídia, né? Vou anunciar algum produto que não um produto que não seja né, uma marca, que seja uma marca que não seja conta pública, né? Que seja uma marca comum de um produto, enfim. A gente tem alguns prazos que às vezes o mídia sempre vai ter prazo, né? Sempre. Não tem como, não O tem prazo é prazo. sempre ontem, E o inclusive. prazo é sempre ontem, né? E a atenção é sempre a mesma. Mas, às vezes, a gente consegue negociar esse prazo quando não é uma conta pública, quando é uma Sim. conta privada. A gente Sim. consegue negociar ali. Aí vem o relacionamento do mídia com os veículos, né? Olha, tô devendo esse spot, esse material do spot para você. Pode esperar até mais tarde um pouquinho? Posso mandar amanhã? Entra no ar, eu mandando amanhã, entra no ar no mesmo dia? Tá, na conta pública, né? Eu falo assim no processo de licitação, Isso, né? Que processo de licitação você não tem que tem. preparar, né? Eu falo especificamente no processo de licitação, né? Você tem uma data ali para entregar, tem que estar tudo muito certo e tem que estar feito, voltado para ganhar aquela conta, né? Sim. Então são momentos assim, quando fala, nossa, não há como negociar esse prazo, dia X o que e pronto. acontece é o seguinte. É tenso isso dentro de uma agência, é bem não é? tenso. A questão é a seguinte. Primeiro que a licitação ela tem que ter uma regra que é a mesma para todo mundo e não pode ter abrir exceção para ninguém, porque senão alguém tem vantagem em cima do outro. Logo, você está participando de uma concorrência injusta. Você estaria participando de uma concorrência injusta, né? Se uma pessoa teve mais tempo do que você para preparar qualquer coisa, ela levou vantagem. E uma licitação ela é feita para ser justa e ser igual para todo mundo. Então, realmente não dá, não pode abrir mão. Tem que ser assim, tem um prazo. O prazo toda licitação é feita com um tempo mínimo de licitação pública para agência de publicidade, ok? Tô deixando bem certinho nessa coisa aí. Sim. É feito com tempo mínimo. Então, as agências é divulgado em diário oficial e tudo mais. As agências têm o mesmo tempo para poder fazer.
Normalmente é um tempo hábil para se fazer uma campanha. E o que acontece é, independente do tempo ser suficiente ou não, independente de a questão da a diferença disso para um trabalho normal, para uma conta normal, ou até mesmo para conta pública, mas num momento normal, fora de licitação, é que é o seguinte, quando você vai veicular uma mídia, você vai veicular uma mídia para ter um objetivo. Se às vezes ela sair agora de manhã, ou se ela entrar à tarde, se ela fizer isso não vai atrapalhar, ou pelo menos não vai alterar muito Sim, sua né, tem coisa uma ali. É flexibilidade aí. negociável, o veículo pode te ajudar, ele coloca uma É, inserçãozinha a mais isso. aqui, ele faz Aham. uma coisinha ali para balancear, então é tudo tranquilo. Ah, tá indo mal, você troca no meio. Nossa, começamos a veicular e não tá dando certo. Vamos trocar esse Uhum. spot da rádio aqui, então colocar um outro para ver se engaja melhor? Vamos. Na licitação você só tem uma chance. O que você fez, tá feito. Ou você ganha, ou você perde. E perdeu não significa que se você ficar em segundo ou você ficar em 12º, dá no mesmo. A única, o único resultado positivo numa Uhum. licitação é ganhar. Senão, você perdeu. É simples assim, tá? Uhum. E, a, e isso é o maior nível isso gera o maior nível de tensão. Porque você não pode errar. Se um mídia faz um documento de autorização que a gente chama de PI, né, um pedido de inserção, e tem uma inserçãozinha marcada errada lá, no outro dia ele pode falar: olha, errei aqui, corrige e manda de volta para o veículo e fala: ó, tinha errado, Sim. altera aí para mim. Tudo certo. Na licitação, se você fizer isso, você perdeu. Porque não tem essa volta. Uhum. Não tem, olha, errei aqui, deixa eu Não, não tem. O que você entregou tá entregue. Tá entregue, Então, é verdade. isso é o maior ponto. Isso Aham. é que gera aquela tensão, aquela loucura. Fica todo mundo sem É. dormir uma semana e É. aquela Não, confusão. imagina para o criativo, né, a pessoa da criação, eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter uma ideia, tem que ser maravilhosa, aí vai para o mídia, aí vai para o planejamento, né, e É uma é loucura. tenso, Licitação é tenso, é uma mas loucura, mas consegue, né, a gente gosta tanto que a LFI, né, consegue, atende várias consegue. contas A públicas. gente, nós temos as nossas técnicas, né? Sim. A Uhum. gente já tem muita experiência com conta pública. Sim. Uma coisa interessante é isso. Como a gente tem uma experiência longa com conta pública, nós já atendemos entidades governamentais de todos os níveis, de governo do estado até prefeitura de cidade pequena, câmaras de vereadores e assim por diante. Uhum. eh, Nós já temos aquele traquejo. Não só nós, existem outras agências também que têm esse mesmo perfil, mas já temos Uhum. aquele traquejo. Então nós Sim. já sabemos como montar os planos, como fazer as coisas Uhum. para enquadrar melhor nos editais. Cada edital é diferente, né? Cada edital Sim. pede uma coisa diferente. Mas quando você já tem aquele traquejo, quando você já tem experiência, você vai começando a ver os melhores caminhos ali para conseguir atender melhor o que o edital pede, sabe? E como, né, a nossa experiência é vastíssima, já fica um pouco mais tranquilo. Mas a tensão é a mesma. A Sim. tensão é a mesma coisa. Fica todo É a mundo mesma coisa de uma insano, prefeitura lá na insano, cidadezinha. Aham. insano. A gente tem conta, por É. exemplo, nós temos contas de prefeituras grandes aqui da região metropolitana e prefeituras pequenininhas no interior do estado. A tensão na hora de fazer a licitação foi igual. Igual. Uhum. Talvez as menores seja até mais tenso. Mais tensas, É. é. Mas a gente gosta, né, desse, né, o Se não publicitário gosta gostasse. de sofrer, dessa adrenalina, né, É, quando a gente faz o que gosta, né, sim. essa adrenalina é sempre bem-vinda. Me fala uma coisa assim, você como vamos falar das festas de mídia, das cortesias que tem no Opa, mercado aí. bom, né? A parte Essa boa. é a parte boa, né, que às vezes a gente tá tão exausto, tão cansado, que a gente não consegue nem aproveitar uma festa, ou não Sim, chegar a tempo, né, ou nem aproveitar ali uma cortesia. sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, eu perguntei isso para o Pedro que é head de mídia da Filadélfia, né, Conheço demais, Pedrão. eh, Gente boníssima. bacana demais, ele ensinou muito pra gente aqui, assim como você tá ensinando. E assim, existe um propósito, né, porque as pessoas acham assim: "Ah, o mídia vai pra festa, vai ganhar cortesia de cinema, disso, daquilo", mas tem um propósito, né, a gente eu, né, pelo menos eu procuro, otimizar isso, né, a gente vai pra conhecer os espaços ali, os espaços para anúncio, né, as oportunidades, e é bom também a gente distrair um pouco, porque a gente acabou de falar que a vida é muito tensa, né, a É. vida do publicitário ela é muito tensa, precisa de Agora, um esses eventos que mídia é a área na publicidade que normalmente tem mais, né? Existem de outras áreas também, mas uhum, mídia é a que mais sobressai nisso aí. É, é assim, pra mim a vida é feita de relacionamento.
o cliente que você consegue, os tipos de negócio que você faz, todas as coisas, eu como dono da agência, inclusive, Uhum. eh, relacionamento é o que manda na vida, em qualquer área. Quando a gente está falando de as agências que precisam dos veículos, e agora falando especificamente da parte de mídia, a mídia precisa dos veículos para poder fazer o trabalho dela. E os veículos precisam dos mídias para poder fazer o trabalho deles. Sim. Esses dois players aqui têm que ter um relacionamento muito próximo. E os veículos, que normalmente esses eventos, essas coisas são os veículos que promovem, os veículos, eles, na minha opinião, acertadamente, é isso que eles querem. Eles querem estreitar relacionamento com os mídias. Eles querem que o mídia esteja sempre lembrando deles, que o mídia conheça direito os espaços e Hum. as oportunidades que eles oferecem, e assim por diante. Isso. Então Precisa eu acho receber nas agências, né. receber e, Eu e é uma via de mão dupla. eu entendo os veículos de mídia, né, os executivos de conta, eles que me passam toda a ferramenta, o subsídio para poder trabalhar. Olha só, a Mix esteve na minha agência agora, esses dias para trás. E agora eu tô aqui no estúdio Uhum. da Mix. Se não tivesse esse relacionamento, talvez eles não tivessem lá e nem eu estaria aqui. Tudo bem que aqui também tem a questão do podcast e tudo mais, mas mesmo assim, talvez você não gravasse nesse estúdio, por Sim, exemplo, é, né? Isso só acontece por causa do verdade. relacionamento. Sim. Tudo na vida gira em termos de relacionamento. E eu acho isso certíssimo, eu acho bacana. E por que não aproveitar, enquanto isso, a gente aproveitar e dar uma divertida no Claro, processo, né? a gente também, a Não gente mídia atrapalha, não. é gente também, né, É, a claro. gente gosta de divertir, Ou a só gente fazer, só ama, fazer PI, não é não. só fazer PI não, né. Não. Isso é engraçado fazer PI, porque quando eu estava na faculdade, né, pra você ver como que a vida direciona a gente, né. Eu quando eu estava na faculdade, eu tinha aula de mídia, né, e eram as planilhas e cálculos, e eu falava assim, bom, mídia eu sei que eu não quero ser, porque Matemática. eu não quero trabalhar com matemática, eu fiz publicidade, eu fiz área de humanas, né, não só para fazer miçangas, É. mas também não quero fa mas não foi para fazer planilha, pra fazer miçangas, né. Mas, uma vez que você cai na mídia, é caverna do dragão, né não? É difícil. Porque, na verdade, eu participo muito de painéis e de palestras em faculdade para cursos de publicidade, né? E isso é o geral. Normalmente a pessoa, quando você é adolescente ali, você não sabe direito o que você quer fazer da vida, e muitas vezes a pessoa escolhe fazer comunicação, qualquer curso, porque não tem matemática, porque a pessoa detesta matemática, Uhum. detestou a vida inteira. Quando chega no curso de publicidade, que ela fala: "Ah, que legal, vou fazer, comunicação para não É, fazer para não ter matemática". Na hora que chega lá, metade da publicidade é matemática. sim. A pessoa fica Lógica, aula de doida. lógica, é. É, lógico, aí a pessoa Uhum. fica louca. Só que depois que ela entende, É. na verdade não é uma matemática complexa, convenhamos, é uma matemática Uhum, bem simples, uhum. mas na hora que a pessoa entende que aquilo ali funciona e como funciona e tudo mais, eu É, acho que ela muda de opinião até sobre a própria matemática. Fala assim: "Nossa, como faz diferença na vida, como é é bom, como é verdade. útil", que é uma coisa Uhum, que ela nunca achou que fosse ser, uhum. como é útil e tudo mais e como funciona. É O verdade. legal da mídia, eu acho que uma das coisas mais apaixonantes é você ver a coisa funcionando. Porque você pega, uma criação que é uma coisa ali, aquela coisa tá ali abstrata, tudo mais, você não sabe direito. Você pega A campanha planilhas, quando chega na agência, números, né, você não sabe o que que vai é, sair e aí você dali. pega aquelas planilhas, aqueles números, tudo mais, e são só números Uhum. em folhas, e de repente você consegue montar aquilo, colocar aquilo no ar, e aquilo gerar resultado real, e o e chegar para você aquele reconhecimento, aquela: "Olha, foi bacana É. demais, deu certo, Uhum. atingiu o objetivo que eu tinha". Sim, Nossa, eu é bom demais. sobrevivi, está aí, a gente está orgulhoso É disso, né. isso aí. E mídia também, assim, eu falei das planilhas, mas as planilhas são apenas um detalhe, né. É só um detalhe, assim, é só uma parte do trabalho, né. O trabalho é bem interessante. Eu, né, a gente é suspeito de falar que a gente está na área de mídia, mas, assim, o trabalho é bem mais que isso, né. Então, assim, Nossa senhora. esse contato com os veículos eu falo assim, eu trabalho numa empresa de comunicação, mas o meu universo é só o corpo presente, né, porque o universo eu estou trabalhando com N empresas, que são as empresas de comunicação, os veículos, né, Sim, é muito sim. gratificante realmente. É. Ô Henrique, e no caso, assim, aí já falando assim mesmo do estudante de comunicação, dos publicitários, né, Uhum. como, a pessoa está na área de comunicação, na área de publicidade, por exemplo, hoje como identificar, assim, uma vocação,
é possível identificar uma vocação ou talento para determinada área da agência? Porque os meus amigos Você que tá falando em estudaram, termos do próprio aluno do identificar próprio ou da aluno. agência identificar o aluno? Eu quero saber das duas coisas, assim. Primeiro, o aluno, né? Estou num banco de faculdade, porque essa era uma dúvida que eu tinha, né? Que todos os meus amigos, né, quando eu fiz a faculdade, na época que eu fiz faculdade, tinham. Mas a agência tem vários núcleos ali: atendimento, criação, planejamento. Será que eu sou boa em quê? Porque a gente entra na publicidade, eu entrei na publicidade achando que eu ia estar dentro de um estúdio, né? Acompanhando propaganda. Era só isso que eu achava de publicidade. Eu não sabia que tinha toda essa complexidade e essas divisões, esse organograma dentro da agência, né? Uhum. Então, assim, eu não tinha. Realmente, eu fui pra mídia bem por acaso e fiquei. Nunca mais saí porque Sim, eu gostei, né? E descobri ali, eu descobri no mercado que eu gostava de mídia, né? sim. Primeiro a mídia me descobriu, depois eu descobri que gostava dela, né? Uhum. Eh, Porque assim, eu penso, o estudante que tem um talento para criação, né, para redação, talvez isso seja mais nítido dele. E o mídia, como é que não sei, ou não se Eu acho, descobre? não, Porque eu eu não acho que é o descobri. seguinte, eu acho que é o seguinte, ninguém quando entra na faculdade tem talento para área nenhuma. A pessoa pode até desenhar bem. Isso não quer dizer que ela vai ser um bom diretor de arte, tá? A pessoa pode ser boa em matemática, não quer dizer que ela é um bom mídia. Ou ela é ótima em relacionamento interpessoal, não quer dizer que ela vai ser um bom atendimento. Uhum. Então, depois que você entra na faculdade, ou se você não fizer faculdade de publicidade, fizer outra coisa, eu, por exemplo, fiz marketing. Minha faculdade não foi publicidade, foi marketing, tá? Em alguns pontos as duas se esbarram aí, mas não é exatamente a mesma coisa. Sim. Então, na faculdade, eu não passei por essas áreas de, o que é mídia, o que é isso, não. Foi outro, meu estudo era mais voltado para mercado. Só que eu terminei marketing e saí para trabalhar numa agência de publicidade, como um profissional de marketing na agência de publicidade. E eu descobri como que a agência de publicidade funcionava dentro dela, não foi na faculdade. Então tem os dois lados. Os meninos, quando eles entram na faculdade, eles ainda não sabem. Eles vão descobrir as coisas na faculdade. Mas alguma Então, coisa leva até essa faculdade, né? Assim como leva todas, né? leva. Você pode às vezes você tinha ou achava que tinha um talento para arte, ou para Uhum. texto, ou você não gostava de matemática, igual você falou agora há pouco. E todas essas coisas podem levar para publicidade. Ou você achava apaixonante, você via em filmes, em coisas, via as propagandas, falava, eu quero participar desse mundo aí. Eh, mas a realidade é muito diferente da fantasia. Na hora que você está lá dentro, você vê realmente como funciona. Uhum. Tem departamentos, tem obrigações, tem as coisas certinhas que cada um faz, uma pressão louca, que isso é padrão no mercado, é em toda a agência, no mercado inteiro, no mundo inteiro, e não muda. A pressão é muito grande, é muito prazo apertado, é muita coisa, muito resultado que você tem que gerar. Aí é E aquela às vezes não coisa, tem muita coisa assim de 7 a 8 às 9 não, né, de 8 às o 20, horário, de 8 às não, a 18 agência não, não, a né. agência não Não funciona no funciona mundo assim. normal das, É. das E pessoas. agora com home office muito menos, né. Nossa, home office tem gente que pensa, inclusive, fala assim, vou ficar em home office, vai ser bom que eu vou ficar em casa. Cara, Nossa. em casa é 10 vezes pior. É, Torce para algum dia você conseguir é. voltar para trabalhar em loco, porque Porque o você presencial meio que te obriga a ter aquela disciplina, e né. você Quando você vai pra consegue render casa de outras é, formas e tudo mais. Tem gente que se dá bem, tem gente que não dá, é. mas não é fácil não. Uhum. Mas respondendo a pergunta, eu acho que é isso. Eu acho que você vai descobrindo as coisas. Às vezes aquela pessoa que desenhava super bem se acha no atendimento. Fala, nossa, eu tenho a manha total Hum. de conversar com as pessoas aqui, de Uhum. entender, sou muito perspicaz, eu entendo, eu falo bem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas eu entrei aqui porque eu era bom de desenho, sabe? Eh, então não acho, isso para o aluno. Agora, para a agência achar os alunos, achar os talentos, para mim, isso é uma opinião pessoal minha, o melhor jeito é estágio. O melhor jeito é fazer um bom programa de estágio, tá sempre de porta aberta, trazer os meninos para você ensiná-los e aqueles que chegaram e que você está ensinando e vê que a pessoa é um possível ali, um prodígio, você pega para você. Eu acho que o programa de estágio é a melhor ferramenta. Uhum. E a LFI, ela tem essa abertura, sim, para o estágio, e você, eu ia até te perguntar, né, como que você, como líder de mídia, você vai contratar um profissional, às vezes você precisa de um profissional de mídia, por exemplo, Uhum, você vai identificar ali se ele vai ser bom naquilo ou não. Eu
assim, quando eu tive que contratar assistente, eu penso assim, é a vontade de fazer. Tudo que você tem muita vontade de fazer, tem grande chance, né, não sei se você concorda comigo. Quando você tem muita vontade de fazer alguma coisa, você tem grande chance de ter talento, a vocação você já tem, tem uma grande chance de ter talento, de dar certo naquilo. Sim. Então eu vou meio por aí, né. Mas, aí eu já aproveito para te perguntar assim, então quer dizer que, por exemplo, se um estudante, né, quer fazer quer experimentar, né, a publicidade, fazer um estágio na LFI, vocês têm uma abertura para isso e você vai identificando esse talento. Às vezes ele entra ali para uma área e você vai identificar ali que: É, "Olha, eu acho melhor te normalmente colocar ali na normalmente criação". normalmente o nosso programa de estágio, ele não é voltado específico. Como é que é o nosso jeito de fazer? Eu vejo as áreas em que eu gostaria de ter profissionais e capto estagiários que têm um perfil parecido com o daquela área. O nosso primeiro intuito é ensinar a pessoa. Então nós vamos ensinar aquela pessoa que entrou ali, para que ela entenda como funciona na prática Uhum. e ela vai entendendo trabalhando naquilo, obviamente com tarefas simples e dentro da área, mas ela vai Sim. aprendendo enquanto trabalha. Na hora que ela está fazendo isso, você já percebe se ela tem jeito para aquilo ou não. Se ela não tem, se você vê que ela não tem, mas que ela pode ser boa em outra, porque isso dá para perceber. Você coloca uma pessoa para fazer, sei lá, um estagiário de produção gráfica, e aí na hora que como o trabalho acontece todo junto, igual nós falamos no início, lá o trabalho acontece todo no mesmo nível. Uhum. Então na hora que o trabalho está acontecendo todo junto, já aconteceu, por exemplo, a pessoa de produção olha para um trabalho de mídia e fala assim, não, mas por que você não fez assim? Sabe, sacadinha de mídia. Sim. E aí você fala, opa, tem coisa aqui. Vamos pegar esse estagiário aqui, vamos migrar ele de área, Uhum. agora vai ser estagiário de mídia para ver o que dá. Entendeu? Então isso é uma coisa que vai mudando, varia de acordo com a situação, mas eu acho que para nós, esse é um jeito que funciona muito bem. Já vários talentos Uhum. que E o fato ficaram de muito com a gente vocês foram terem assim. essa estrutura ali, que você se senta na mesa com os Sim, colaboradores, né, sim. já é um facilitador dessa percepção, né. Imagina É. se você ficasse trancado na sua sala, a pessoa trabalhando ali. Aí eu ia depender de alguém da equipe ver isso pra É. mim, e aí não é tão Uhum. legal, apesar de que pode acontecer. Sim. Ô Henrique, eu queria te perguntar o seguinte agora, se hoje, se eu tivesse comecei falando, né, que eu quando era estudante, eu tinha vontade de trabalhar na LF, e era uma coisa bem distante para mim, né, e eu Uhum. tive o prazer de realizar esse sonho. Eh, Se hoje eu estivesse sentada no banco de uma faculdade, né, e tivesse um sonho de trabalhar na LFI, eh, qual conselho você me daria? Assim, que caminho trilhar? É ir na cara dura e bater na porta mesmo? É me especializar depois que sair da faculdade mais um pouco? É participar de eventos, né, porque a gente às vezes quando a gente quer, estar no mercado, seja ele qual for, a gente tem que estar no meio de pessoas daquele mercado, né? Sim. Eu acho que todas as alternativas são válidas. Se você tivesse todas as alternativas abaixo nessa múltipla escolha que você me Todas. deu aí, eu marcaria ela. Mas eu diria o seguinte: isso é uma coisa difícil falar para estudante, porque a gente só percebe isso, que nós já passamos por isso, mas a gente só percebe isso depois. Quanto mais você se sobressai na faculdade para os professores, maior é a sua chance. Porque, por exemplo, muitas vezes que eu estou precisando, estou querendo um profissional novo para uma área e não quero pegar um profissional, porque se for um profissional já experiente, eu vou analisar currículo, tá? Mas um profissional novo que está entrando no mercado não tem currículo. Eh, então, muitas vezes eu peço indicação para professor, eu viro para um professor que eu já conheço, que eu já tenho um relacionamento e Hum. falo: tem algum aluno que sobressai, professor de mídia da PUC? Aí eu viro para ele e falo: olha, tem algum aluno da sua sala ali que você vê que tem uma chance legal de crescer, que é bacana, que você acha que vai dar bons frutos? Ele, ó, tem esse. Eu falo: beleza, manda para mim. Se eles tiverem interesse, vamos lá fazer estágio com a gente. Então, eh, se sobressair, ir bem na faculdade, não Uhum. não levar a faculdade só como violão e Aham. nada desse tipo, Uhum. é legal. Participar dos programas da faculdade, as agências simuladas de faculdade, aqueles trabalhos que são feitos de vez em quando de campanhas fantasma que eles criam para fazer É, sim. trabalhos, Uhum. artigos, essas coisas. Se você puder, faça.
Porque se você chamar a atenção, se o professor te tiver em boa conta, muitas vezes ele pode te indicar para estágio. E estágio é muito legal. Eu Não diria, considerar só como um trabalho de faculdade, né, é, considerar que é não um considera é como um trabalho de exercício ali faculdade, da não. da Considera profissão. como um pré-trabalho da sua profissão, ao invés de considerar como Uhum. um trabalho de faculdade, Sim. tá? E outra coisa que você perguntou, na cara dura bater? É, cara dura bater. Tem uma agência que você quer trabalhar, que você acha legal, que você gostaria de ir para lá, bate na porta, fala que você quer. Mostra vontade, mostra atitude, sabe? Vai lá e fala: olha, eu quero ser estagiário aqui. Uhum. Se chegar alguém que me passar uma atitude bacana, firmeza, e falar que quer, me mostrar que quer e tudo mais, eu vou te falar que vai ser extremamente difícil que eu falar: não te quero nem para estagiário. Aham, sim. É bem capaz de eu chamar a pessoa e falar: então, pelo menos um pouquinho você vai ficar aqui comigo e aí a gente decide, sabe? Acho que vale a pena. Acho que o que não dá para fazer é achar que isso que nós estamos falando aqui é assim: vou mandar o currículo por e-mail lá pro e-mail de contato da agência que tem lá um botãozinho no site, manda seu currículo, vou mandar e agora tá tudo certo. Daqui a pouquinho eles já vão me chamar e eu já vou vir. Não, Aham, não é é. assim. Isso não funciona, tá? Você tem que criar relacionamento. Você tem que criar relacionamento com seu professor, você tem que criar relacionamento com seu coordenador de curso, você Uhum. tem que criar relacionamentos pessoais fora da faculdade, porque pessoas que você conhece conhecem outras pessoas que às vezes trabalham na agência e podem te chamar e podem agilizar ali um caminho, tá? Então eu trabalharia, as minhas duas principais dicas seriam trabalhar o lado acadêmico de forma séria e o lado de relacionamento o melhor que você puder. Evento, ótimo, vá em todos. Excelente, Henrique. Pegaram a dica, né, gente? Então, assim, eu te agradeço demais por você ter vindo aqui, essa aula que você deu, tá? Que é isso. Realmente eu me sinto muito privilegiada de ter você aqui, aprendi muito com você, que é o que você falou, né? A gente aprende em todos os momentos da vida e esse podcast está sendo uma oportunidade, para mim, que tenho tanto tempo de mercado, de estar aprendendo também, de estar ouvindo e aprendendo, e é muito gratificante, tá? Para todos Te nós que agradeço. para todos nós que acompanhamos também, cada episódio é para aprender mais. Muito obrigada, viu? Assim, um grande abraço para a turma toda lá da LFI, são pessoas bacanas, assim, que a gente ama, que o mercado ama, né? Sucesso para vocês e para você, tá? E para você que está assistindo a gente, clica, compartilha, comente e daqui a pouco a gente está com outro episódio. Obrigada, Obrigado, Masi. Henrique.